Olá pessoal, bem-vindos a mais uma parte do módulo do curso de Mercado de Jogos Digitais. Eu sou Eduardo Damasceno e vou estar acompanhando vocês nesta videoaula. Eu separei aqui a nossa aula dividida em quatro grandes áreas, quatro grandes tendências para a área de games, tá? Games não podem ser considerados apenas como parte de diversão, mas sim como uma indústria criativa. Dentro desta indústria criativa, nós estaremos absorvendo alguns modelos de ação que algumas empresas têm. Um desses modelos de ação se refere aos modelos de processos, né, como as coisas são feitas dentro da indústria de games. E além de como as coisas são feitas, nós tomamos um certo cuidado para identificar quais são as tecnologias de interação que estão sendo trabalhadas nesses momentos, né, nesse momento principal do ano entre 2015 para 2016. Tá? Algumas arquiteturas emergentes que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada é, nesse novo ambiente, tá? Que está surgindo nesse ano. Bom, quanto à questão aos modelos de negócio que nós estaremos abordando, antes da gente entrar propriamente dito nesses modelos de negócio e nesse estudo, é importante a gente entender como que são retidos os jogadores. Você assiste um programa de TV, você assiste um episódio na web, você assiste um canal do YouTube, ou exclusivamente para se divertir, para você passar tempo, tá? Mas por trás disso tudo nós temos uma certa tecnologia que mapeia o que o usuário está fazendo naquele momento, quando está assistindo aquele vídeo, assistindo aquela televisão, né, aquele programa de TV. A gente fala bastante do Ibope, né? O Ibope é um instituto, né, de pesquisa para saber se as pessoas realmente estão vendo aquilo. Mas na área de games não tem esse Ibope, não tem esse índice, tá? Esse índice ele é visto apenas pelo número de usuários e algumas vezes alguns cookies que os sistemas de jogos deixam, tá, registrados no computador. Mas fora disso não tem como a gente mapear, não tem como a gente saber quanto tempo cada usuário está jogando dentro de um jogo específico. É, então, como é que a gente faz para reter os jogadores? Porque em cima desse modelo de retenção de jogadores, a gente vai para uma análise que é bem simples. Ele está engajado ou está motivado a usar? Bom, engajamento e motivação, uma, um termo faz parte do outro, tá? Você não tem engajamento se antes você não tiver uma motivação de jogo, tá? O engajamento quer dizer que houve uma imersão do usuário naquele jogo, naquela história, tá? E ele está motivado. Muitas vezes essa motivação é ligada diretamente à completude da tarefa ali dentro. Porém, a motivação pode ser externa. A gente pode colocar alguma motivação externa ligada diretamente à produção do jogo. Por exemplo, né, o melhor jogador daquela fase irá conhecer o ambiente de desenvolvimento do jogo. O melhor jogador receberá, por exemplo, um brinde promocional. Você está fazendo uma motivação externa para que o jogador vença uma certa fase e continue a jogar o seu jogo da mesma forma engajada que ele estava antes. Um outro modelo que a gente tem que perceber, né, e entender é como é que nós vamos distribuir o software. O nosso software game, tá? O nosso game ele é um software multimídia e a gente precisa fazer, né, a gente recebe por licença, né? Não é apenas pelo produto vendido, não é pelo pacote de software, mas sim pela licença dele.
Então, como que nós iremos fazer o licenciamento? E aí alguns quesitos que são importantes a gente relembrar. O primeiro quesito é sobre venda. Nós vamos vender ou vamos fazer uma assinatura do serviço de game? Note que as principais empresas de mídia do mundo, por exemplo, a Netflix, tá, optam para fazer a assinatura do que a venda propriamente dita do material, tá, que está sendo visto online. Então, a gente pode perceber aí que a Vimeo, por exemplo, é gratuito, mas tem a todo momento alguns teasers, algumas propagandas dos patrocinadores daquele vídeo ou daquela patrocinadores que, de maneira geral, estão querendo movimentar o mercado, né? Não necessariamente ligado àquele vídeo. Então a gente pode pensar num modelo de patrocínio ligado diretamente à assinatura do canal de jogos ou assinatura do stream de jogo ou simplesmente a assinatura dos itens do jogo. Tá? Um outro detalhe é sobre quem é que está na cadeia de distribuição. Quem é que está vendendo o jogo para mim? Né? É a Lan House, é a própria rede social, é, são o grupo ou um volume de pessoas que tem uma certa afinidade. E onde que eles vão pegar esse software? Esse software vai ficar em um pacote, vai ficar em um site, vai ficar online. Então é bom a gente ter o termo, tá? Que é cada vez mais comum o uso de computação em nuvem para fazer a distribuição e para fazer também o jogo em si, né? Para que o usuário do game consiga jogar online. Quando a gente fala em cloud gaming, tá? Ou jogar na nuvem, né? A gente tem alguns quesitos que a gente tem que lembrar. Primeiro quesito, que tudo que está na nuvem deve ser multidispositivo, multi-device. Jogou alguma coisa na nuvem, ele tem que ser portável por qualquer outro dispositivo. Além de estar na nuvem, ele tem que ter um requisito muito grande que é a máquina que está sendo processada isso, não apenas como um HD virtual, mas sim como um processador virtual, tem que ter um poder de capacidade, tá? Uma máquina virtual tem que ser a sua máquina virtual tem que ser uma máquina disponível a várias conexões e também, tá? Também disponíveis a vários tipos de downloads diferentes. Pode ser via download, via HTTP, via FTP, tá? Qual protocolo que eu vou estar trabalhando para acessar aquele jogo na nuvem? E também, né, só lembrando, né, os jogos cross-platform, né, os cross ou multi-device, tá? Também são conhecidos como multidispositivos, tá? Eles também estão com um modelo de negócio diferente. Por quê? Porque você pode promover, né, um termo chamado stream play, tá? Ou, né, a ideia de continuar jogando em qualquer dispositivo. Você pode estar jogando na sala, se cansar, levar a mesma fase do jogo para o celular, para o smartphone, e depois voltar para o dispositivo console. Ok? Você fica totalmente independente, não há descontinuidade da história do jogo, do storyline que você está dentro do jogo, né, brincando ali, jogando, e não há descontinuidade da emoção. Há simplesmente uma quebra de local onde esta emoção do jogo está sendo trabalhada. Então, pessoal, continuando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a monetização. O modelo de monetização, o mais usual, né, é o free to play. Esse é um modelo de gestão de projetos e de negócios dentro da área de games que executa
uma técnica de deixar o usuário livre, né, para utilizar o stream, utilizar o jogo em si. O detalhe é que essa técnica ela envolve um financiamento externo, né, externo ao processo, que banca o modelo de uso. Né? Não é uma das melhores, mas é uma técnica que, por exemplo, a Steam, né, a Steam usa. Qual que é a ideia da Steam? É colocar um stream e deixar todo mundo utilizar ali. Um outro modelo, né, interessante é sobre o mercado de itens. E esse mercado de itens pode ser desde pelo próprio site do jogo, ou mesmo com Bitcoin, tá? O uso de Bitcoin está ficando cada vez mais forte dentro do modelo de negócio de jogos, tá? Mas um elemento aqui que eu acho fantástico, né, é o modelo de marketing cruzado. E por que ele é um marketing cruzado? Ele funciona muito bem dentro de advertisement games, né, dos jogos criados com um prol de mostrar uma empresa. Tá? Então, imagine que você tenha um comercial de uma empresa remetendo a outro comercial. Tá? Então esse marketing cruzado ele é muito utilizado, tá? Para você mostrar o seu próprio produto. Tá? E aí o que acontece? Dependendo do modelo que você está utilizando, como é que você vai estar vinculando esse marketing cruzado, ele tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom dele é que você mostra outros produtos da mesma empresa. O lado ruim é que a pessoa fala, puxa vida, vou ter que ir lá, baixar, fazer o download, verificar como é que é para entender a piada, para entender até mesmo como é que funciona, né, a dinâmica do próprio game. Então tem um lado bom e outro ruim. Modelo mais comum, né, pay to use, você vai pagar para poder usar, tá? Tá em desuso, tá? Tá em desuso, não é, é não é viável, só é viável para consoles. Tá? E mesmo assim cria-se um mercado paralelo, que é o mercado pirata. E o modelo freemium. Tá? O modelo freemium é o modelo no qual você libera pequenas partes, né? Deixa ele iniciar gratuitamente, e à medida que você vai jogando, aumentando a jogabilidade, aumentando a interação e percebendo que o usuário está engajado, você começa a lançar itens para ser negociados dentro do jogo. Tá? Acesso restrito, tá? Eu acredito que isso vai cair cada vez mais. As plataformas estão ficando abertas, tá? Então acho que não é um modelo viável nos últimos anos. Tá? Mas o acesso restrito, você restringe um grupo de usuários a terem ou software, tá? A terem o jogo, ou restringem diretamente a itens, né? Itens destinados a só um grupo de jogadores. Tá? E aí, para você fazer parte daquele grupo de jogadores, você tem que ter uma quantidade de vezes que você joga, uma quantidade de ações que você tem ali dentro, quantidade de acessos. Mais detalhes para vocês, ó, acessem esse artigo aqui, tá? Muito legal, tá? Sobre o modelo ágil de projetos dentro de uma empresa de jogos eletrônicos. Pessoal, ainda falando sobre os modelos de processo, nós temos alguns modelos, tá, de processo de produção de software. Tá? Todos esses modelos são orientados são orientados à produtividade. A ideia é aumentar a produtividade com games, tá? Na linha de games. Só que esse aumentar a produtividade ele não pode ser levado ao ponto de você usar ferramentas de RAD, Rapid Application Development. Por exemplo, a Unity é uma ferramenta RAD, ela acelera o tempo de desenvolvimento. Não é isso que esses modelos estão postulando. Eles estão postulando você desenvolver todo o processo de jogo, tá? Todo o processo do seu game, que é uma multimídia,
tá? Utilizando código, tá? É codificação. Claro que essa codificação pode ser levada em conta por uma ferramenta de geração automática de código, tá? Como a Unity, como a Unreal, tá? Como diversas outras ferramentas de engines. Mas basicamente, para esses modelos funcionarem bem, eles separam as engines da IDE. Tá? Então nós vamos pegar lá o Ogre, tá? O Ogre é um game engine, ele funciona de uma certa forma, tá? Um certo conjunto de arquitetura para ele. E aí em cima dessa biblioteca, desse framework, aí você consegue realmente aplicar algumas metodologias específicas. Por exemplo, a STAR, né? Essa STAR é uma metodologia depois que você vai dar uma olhada, tá? Porque ela faz o seguinte, ela verifica a situação atual e qual o resultado que você quer chegar. E aí define as ações e as tarefas para você, né? As ações e tarefas para você conseguir identificar. Um outro modelo, tá? Caos, tá? O caos ele é baseado na quantidade de conhecimento que você vai aumentando à medida que você vai produzindo uma nova versão do seu software, tá? Muito interessante quando você não sabe todos os processos que envolve, né, o desenvolvimento do seu game. Tá? Você não tem ainda na sua totalidade o que cada fase vai ter, por exemplo. Né? Aí você pode utilizar o caos, que à medida que você vai criando as dificuldades, vai criando os obstáculos dentro daquela interface que você cria, né? Você vai produzindo novos modelos. É uma maneira de você gerenciar o processo mais fácil. Tá? Uma que está sendo muito utilizado em pequenas equipes, tá? É o SAFe, né? Que é o Scaled Agile Framework, que é uma mistura de métodos XP, tá? Métodos de alta produtividade, tá? Com modelos de especificação, tá? De especificação de eventos, né? E coloca um pouquinho aí de arte, né? Podemos colocar um pouquinho de uma parte que é criativa aí, que a gente não consegue mitigar ela e reduzir ela ao mínimo do processo. A gente tem que trabalhar com ela e a gente não tem como garantir que seja feito no mesmo modelo de processo, tá? A SAFe é um negócio legal que dá pra gente aplicar bastante coisa ali, mas depois vocês vão ter uma disciplina só sobre gestão de modelo de processo, né, gestão de projetos, essas vão trabalhar um pouquinho mais. As três principais que são adotadas em 90%, né, das empresas consultadas, tá, numa pesquisa da Cgames, para saber qual é o tipo de modelo de processo que a empresa executa ao produzir um game. Boa parte respondeu o modelo Scrum. Tá? Ele é muito difundido nas universidades, pela facilidade de você ter sprints, né? Você ter fases negociadas, tá? Que são sprints, e esses sprints você tem um certo prazo para cumprir. Eu particularmente acho que somente a Scrum para a área de games eu não vejo vantagem, tá? Realmente não vejo vantagem, porque pelo minha experiência eu vejo que sempre você tem alguma dificuldade a mais de seleção de item, alguma coisa a mais que é criativo. É diferente de quando você tem um software transacional. Você sabe que tem que gravar, tem que fazer a validação de dados, a verificação de dados e mostrar alguma coisa na tela. No game você não tem só isso. Né? Você tem o reflexo daquele item que você está na tela, aquele elemento na tela, e o que ele vai representar para a história, o que aquele item vai representar para a interação. Tá? Então, quando a gente começa a produzir elementos de jogos para serem colocados no nosso game, fica sempre um modelo aí, Scrum eu não vejo ele com bons olhos para games. Tá? O mais comum é o Kanban. Kanban é aqueles panfletinhos, do, né, o que tem a fazer, né, to-do list, né, o que foi feito, o que deve ser feito, o que vai fazer e tal. Né? Os modelos de mapas mentais ou modelos mentais ajudam a gente a esclarecer um pequeno pedaço, tá, da storyline que tem o nosso jogo. Tá? A gente consegue unir modelos mentais, mapas mentais a um conjunto de storylines para a gente definir qual que é o fluxo do game. Mas ele não resolve todos os processos
tá? De programação ou de definição das tarefas ou atividades. Pensando agora, né, em outros modelos de processo, existe um modelo chamado Push-in e Market-out. Né? Quando a gente pensa em marketing em jogos digitais, a gente usa, a gente tenta usar, pegar gancho, né? Pegar gancho na indústria que mais fabrica história, que é a indústria cinematográfica. Então a gente tem o push-in, tá? Push-in é quando você tem a indústria, né, cinematográfica colocando coisas para uma segunda indústria, que é a indústria de games. E você tem o market out, por exemplo, né? Nós temos o Tomb Raider, tá? Que é o principal exemplo desse modelo de marketing. Tomb Raider, ele foi primeiro do jogo para depois virar para as telas de televisão, né? Telas de cinema. A mesma coisa com Halo, primeiro veio do jogo e depois do jogo a gente consegue visualizar no cinema. Um outro modelo que está tendo muito impacto, tá? Principalmente pelo caso do Steam, tá? É o modelo de análise Big Data, né? Onde você combina vários tipos de dados, tá? Que pode ser usado desde o tempo, né, o lifetime, né, quanto tempo ele está dentro do jogo, itens que ele pegou naquele jogo, se ele teve um Bitcoin dentro daquele jogo, alguma coisa assim que ele conseguiu realizar, né, ali dentro, né, então a gente faz esse tipo de análise para justificar, né, o que nós vamos mostrar para ele. Né, o que as lojas americanas fazem, né, vai associando um produto ao outro e vai tentando descobrir o que o usuário deseja. É um modelo de processo, não é um modelo de acesso, né, é um processo de como eu conseguir vender o meu jogo ou itens fora do meu jogo ali dentro. Né? Temos o Mobile Message, que é a ideia de você colocar, né, redes sociais, eu até já falei isso, né, na aula, é, na nossa web aula, né, não nessa aula gravada, tá, na nossa aula de videoconferência, né, e aí eu coloquei lá alguns exemplos, né, de comunicações que nós temos. Não precisa ser somente via WhatsApp ou via Facebook. Você tem outros mecanismos, né, de comunicação, né, entre processo, que você consegue fazer duas ou mais pessoas jogarem ao mesmo tempo, né. Stream de jogos, né, o que acontece com o Steam, né? O Steam é um stream de jogos fantástico, né? Você pode baixar o jogo ou simplesmente jogar na nuvem. Vem sempre falando, né, de modelos de crowdfunding, tá? Um modelo de crowdfunding que eu acho muito interessante, é uma coisa que dá para a gente fazer um estudo melhor, é o modelo, né, de crowdfunding para indies, né? Os jogos independentes que precisam de crowdfunding, tá? Que precisam de financiamento externo, tá? E esses aí, para quem quer desenvolver um projeto, por exemplo, né, é uma maneira de você fazer a captação, tá, inversa do seu jogo. Por exemplo, vou atuar, tá? Com a minha empresa, ela vai começar a desenvolver agora um jogo para doação de sangue, ok? Então, para aumentar a doação de sangue é um, é um modelo, tá? Que a gente tem aqui de utilização de jogos para aumentar a doação de sangue para os hospitais, né? Os hospitais locais. Então a gente tem que desenvolver um jogo, né, que envolva a população, que sensibilize a população. Porém, eu não tenho artista, eu não tenho sonoplasta, eu só tenho eu de programador. Bom, então qual que é a ideia para a gente utilizar o crowdfunding? A gente lança, né, um crowdfunding invertido, né? A gente lança o projeto e procuramos as pessoas, né, que estão interessadas em desenvolver pequenos pedaços desse projeto.
ok? Então dividimos o projeto em pequenos pedaços e cada vez que um desses projetos, um desses pedaços ele é completo, a gente vai, né, atrás do financiamento dessa pequena parte de projeto. Normalmente, né, esse crowdfunding invertido, eles são associados, né, à mídia gratuita, né, e a composição que você tem das mídias, não não vou falar aqui um termo, né, games for good, né, quer dizer, você vai fazer o jogo para alguma coisa ser benéfica, né, para você melhorar a situação da sociedade, mas aí com essa mídia gratuita a gente consegue vincular a nossa marca, nosso desenvolvimento, o nosso bordão principal de venda, né? E em cima disso é o que a gente consegue ter o nosso financiamento. E o cross-media, tá? Esse modelo de processo cross-media aí é uma ideia que vem sendo passada vamos falar aí, nos últimos 3 anos, no qual você tem a capacidade de ter uma mídia continuada em qualquer dispositivo e em qualquer lugar. É a maneira de você conseguir não só assistir um filme, mas sim você ver a publicidade, você ver, né, continuadamente, né, os elementos de, de, de propaganda, de publicidade em vários momentos em diferentes dispositivos. Né? Agora falando um pouquinho mais sobre as tecnologias de interação, tá? Algumas tecnologias, tá? Vocês vão ter que clicar, tá? E ver os vídeos que cada uma tem aqui, tá? Tem vários vídeos, tá? Seria interessante, não vou utilizar o tempo para a gente ficar vendo esses vídeos aqui nessa aula, senão acaba pesando o arquivo e a aula vai ficando cada vez maior. Mas vocês têm aí os links, vocês acessem esses links aqui. Uma das coisas que eu mais falo, tá, e continuo repetindo, é que existem tecnologias que ainda estão um pouco longe da gente, porque é um pouco caro, tá? É um pouco caro ainda, mas há uns tempos atrás, quase ninguém falava de realidade aumentada, principalmente realidade aumentada móvel, né? E hoje aí tem vários jogos que utilizam realidade aumentada. Do mesmo jeito que eu vou falar para vocês, Brain Computer Interface Games, tá? Os jogos que utilizam, né, a força do pensamento, né, as ondas, né, dos pensamentos para se comunicar, tá? Holografias, tá? As holografias é um negócio muito legal, mas aí, esse dispositivo aqui, que permite as holografias, tá? Existem algumas empresas que estão desenvolvendo para esse dispositivo, o Displayer, tá? Displayer. E a mesma coisa que a gente tem aqui, que funciona como técnica de interação para Brain Computer, a gente tem aqui, Arm and Hand Games, tá? São jogos desenvolvidos para serem usados, né, como o Maio, né, como, né, o Maio, que é o Arm Band, né, você coloca lá, ele faz o que a gente chama de né, miografia de superfície, e a gente pega essa eletromiografia e converte em um sinal de entrada. Tá? Ele aqui ele tende, tá? A EMG, né? Eletromiografia, né? EMGS, né? Eletromiografia de superfície, ele tende, tá? Tende a acabar com os Kinect Games, tá? Ainda a captura de movimento, mesmo sendo fantástica, você pode colocar ali, né? Mas nada substitui quando você utiliza muito mais do que o seu corpo, né? Você não está utilizando apenas a captura de movimento baseada no rastreio óptico, mas você está utilizando os seus músculos, né, o seu movimento propriamente dito, capturado pelo seu músculo, pelo seu pensamento, pela sua velocidade, pela sua temperatura, né, pela sua quantidade de batimentos cardíacos. Né, a gente consegue mapear o corpo humano inteiro e colocar ele como um dispositivo de interação.
E isso aí precisa de mais aplicações para serem utilizadas, né? Um exemplo claro que eu coloquei para vocês na videoaula, né, nossa web aula de webconferência, foi o Makey Makey, tá? Eu acho que os jogos que vão utilizar novos dispositivos de interação vão utilizar a tecnologia Makey Makey. Tá? É uma coisa muito diferente e que a gente tende a baratear também até mesmo os consoles. Ainda falando sobre algumas tecnologias também, nós temos algumas mudanças nas tecnologias de programação, tá? O código mesmo, tá? Você vai ver que C Sharp, C++ vão começar a entrar em desuso, uma perspectiva aí um pouco catastrófica para quem gosta de programar, tá? Mas tentem fixar de que as novas tecnologias, novas linguagens, tá? Elas estão surgindo para facilitar o nosso uso, né? A nossa prática com a programação. Algumas das linguagens que eu defendo, tá? São 5 linguagens que vão tomar muito mercado. A primeira delas é o F Sharp, tá? É um estilo de paradigma, né? Um novo paradigma, nova forma de você pensar uma linguagem de programação. Java é é o representante de um paradigma de programação chamado paradigma de programação orientado a objeto. Né? Visual Basic ele é um paradigma de programação orientada a evento. Tá? Então, Java, Visual Basic são nomes fortes desses paradigmas. Né? São linguagens que usufruem muito bem desses paradigmas que eu falei, orientação a objeto e orientação a evento. Dos paradigmas novos que estão surgindo, tá, é o paradigma lógico-funcional, tá, ou simplesmente de linguagem funcional. Tá? A linguagem funcional, que são delas aqui, tá? O F Sharp, né? A OCaml, tá? E o Clean, essas duas e três linguagens, o Clean e o OCaml é quase a mesma coisa, né? Só Clean OCaml é livre, Clean é proprietário, né? Assim como o F Sharp, né, e o Mono, né? Mas o F Sharp, assim como a OCaml e o Clean, eles utilizam um paradigma de programação diferente, tá? E aí você remonta toda a estrutura e, obviamente, ele é muito mais rápido que o orientado a objeto, tá? Python é uma linguagem, tá, que vem se mostrando muito versátil, principalmente quando você vai desenvolver sistemas multiplataforma, tá? Não só multiplataforma, mas multi-device, tá? Python e HTML5, tá? Ambos podem ser utilizados proceduralmente, como linguagem funcional e também como linguagem orientada a objeto. O HTML5 eu acho que é uma promessa que ainda vai demorar um pouquinho para a gente visualizar alguns resultados, como foi a rápida difusão do Flash. Né? O Flash foi muito bom. Né? Quem brincava com animações antigamente brincava só com Flash, né? Não tinha outra forma. Era muito mais fácil de você desenvolver gráficos vetorizados e animações vetorizadas com Flash. Da mesma forma, o HTML5. Tá? Eu acredito que se a gente tivesse uma IDE que fosse tão fácil como o Adobe Flash, né? ou como o Director, tá? Eu acho que o HTML5 teria decolado mais rápido, mas é uma promessa ainda aí para vocês terem uma noção. Outros dois modelos de paradigmas que não têm representantes ainda, que não têm grandes linguagens, tá? Que realmente compensa desenvolver é o modelo de paradigma orientado a aspecto e orientado ao lógico semântico. Tá? Esse lógico semântico aqui, ó, ele é utilizado quando você tem a linguagem ou processamento de linguagem natural. O que realmente o usuário quer dizer pela sua
fala, pela sua emoção capturada pela webcam, pela sua a força que é colocada no teclado. Eu consigo combinar isso para identificar um tipo de interação, tá? E aí eu preciso aumentar, né, o meu contexto semântico, ou seja, o que quer realmente dizer, né, a escrita do código, e não qual é a sintaxe do código, né? As linguagens têm um analisador léxico, sintático e semântico, né? Léxico você escreveu direito. Sintaxe, o que você escreveu direito está dentro da linguagem, né? E o semântico, que não é muito visto, é aquilo que você escreveu corretamente naquela linguagem faz sentido, né? Então, a ideia de você utilizar um paradigma lógico-semântico é você utilizar as regras booleanas, tá? As regras booleanas e não são apenas a tabela verdade, mas sim um conjunto de muito maior de funções lógicas, tá? Que dão certo significado. E aí envolve um pouquinho de inteligência artificial, né? Inteligência computacional propriamente dita, a otimização desses elementos, né? E um paradigma que está se desenvolvendo cada vez mais, né, é a linguagem orientada a aspecto ou o paradigma orientado a aspecto, no qual o Java tem suas facilidades aí imensas por ser um software muito bem estruturado, né, com orientação a objeto. Ele ainda não é 100% orientado a objeto, tem muito código dentro do Java que é procedural, né, tem muitas coisas que você faz proceduralmente, mas você pode utilizar, né, ele para desenvolver orientado a aspecto. Tá? Então, assim, algumas coisinhas aí na área de tecnologia de programação. E cada dia que passa, novas APIs, tá? Novos frameworks, novos engines, né, vêm surgindo. Tá? Só lembrando que engine a gente considera engine diferente de IDE, tá? Eu sempre falo que o Unity, o Unreal são IDEs. A engine que está ali dentro, ela não é 10% do que a gente vê na tela, né? Então ali é um ambiente de desenvolvimento, um ambiente integrado de desenvolvimento que por dentro tem uma engine. O desenvolvimento de engine, desenvolvimento de frameworks, isso está aumentando muito. Isso é muito interessante para várias linguagens, para vários modelos. A grande sacada é a gente tentar conseguir combinar qual a engine que vai me resolver o problema naquela linguagem. Tá? Esse é o grande boom dessa área. Agora falando um pouquinho mais sobre as arquiteturas emergentes, né? A gente não vai falar apenas de Windows, de Linux, de games consoles como o Nintendo Wii, né, Xbox, PlayStation. Não, esses aí vocês já tem que saber. Esses aí não tem como vocês não pensarem nas bibliotecas para esses consoles aí. Mas olha, aqui tem uma lista de consoles, tá? Você vai clicar ali e vai ver os links deles, onde que compra, o que tem cada um deles, tá? E eu coloco algumas coisinhas interessantes, tá? Que eu acho que essas aqui, além dessas aqui, ó, eu vou anotar aqui 3 que vai dar muito dinheiro pra gente na área de games. O Steambox, tá? O Oiwa, tá? E, né? Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó. E o Wikipad. Esse Shield da NVIDIA, eu ainda acho que ele funciona muito bem, mas eu acho que ele ainda vai tá muito focado no processo da Intel. Ele vai ficar mais caro, você entendeu? Eu não estou achando ainda que ele tem condição, né, de se sustentar no mercado brasileiro, tá? Lembrando que todos esses aí existem em vários mercados, tá? Esses três são uns três, eu acho que mais emergentes aí que vale a pena a gente realmente pensar em produzir alguma coisa. Sem desmerecer, vou colocar até de outra cor aqui, ó. Vou colocar aspas aqui, ó. Desenvolver jogos para Arduino e jogos Table Multitouch, tá? Esses dois, cara,
Isso aqui é coisa para a gente estudar. Isso aqui é coisa assim que quem começar a fazer coisas diferentes aqui vai ter um mercado muito grande. Principalmente, pense que essa pessoa vai estar jogando, né? Principalmente com mesa multitouch, né? Pensa que a gente tem que reduzir a maneira de reduzir o preço e colocar esse multitouch vendável. Uma das maneiras que a gente colocar esse multitouch vendável é utilizar ele, tá, em bares, né, para fazer multimídia em bar. Ao invés de ter a mesa para o cara tomar a cerveja dele, para ele tomar lá, né, fazer comer alguma coisa, ele vai acessar essa grande mesa multitouch. Tá? Bem no esquema do Surface da Microsoft. A Microsoft teve essa ideia, não foi muito para frente porque ainda é caro. Mas o que eu estou mostrando aqui, ó, se você conseguir combinar esses dois aqui, ó, o Arduino Games e essa Full Table Multitouch, tá? Vocês vão começar a ter ideias aí que realmente vão valer a pena. Tá? Bom, e dessas arquiteturas emergentes aqui, ó, coloquei um quadro comparativo, tá? Para a gente começar a olhar para isso de uma maneira mais categórica, tá? E eu vou combinar aqui, ó, dar mais ênfase, ó, no OIA. Deixa eu trocar aqui a cor desse negócio. Ó, no Wikipad e no Steambox, esses três aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Todas elas, você podem ver aqui, ó, são providas, ó, são providas por startups, tá? Então, todas elas começaram no fundo de garagem, começaram ali dentro, começaram a pensar na estrutura, tá? E depois estão começando aí a utilizar, né, recursos externos. Grande sacada, tá, do OIA, ele é sem fio, tá? Wikipad acoplável, tá? Sem fio, ele pode utilizar aquilo, né, com wireless, pode utilizar por qualquer tipo de conexão, até mesmo seu celular e tal. E acoplável, você vai precisar colocar uma USB ali. Tá? O Steambox ainda não foi divulgado como é que a gente acessa. A gente acha que vai ser, né, via teclado, via, né, joystick plugado atrás, igual igual o Xbox. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, tá? Muito interessante. Nós não temos no OIA, tá? Mas o ideal seria combinar isso aqui, ó. Gamepad. Se o OIA tivesse o Gamepad, cara, isso aqui ficaria melhor. Ficaria um console mais parrudo, tá? Console mais parrudo. Uma coisa que o OIA peca, tá? O OIA peca com o Android, cara. O Android não é um negócio legal. Talvez se ele fosse mais voltado aqui, ó, para o Linux, o OIA teria mais condições, tá? Teria muito mais condição. Valores, o OIA é muito mais barato porque ele funciona com uma plataforma Raspberry Pi, tá? É a mesma estrutura, uma coisa bem interessante, dá para você ter ele, compensa, entendeu? Compensa até você mesmo montar o seu próprio OIA, né? Pegando lá o manualzinho, ele é bem, não é uma arquitetura difícil de montar, tá? Comparado ainda, pensando em valores, né? Tudo que é Windows, né? Tudo que é Windows, ele é mais caro, né? Lá, ó, ele é mais caro, tá? Então, assim, nesses três aí, se você puder dar uma olhada com carinho no OIA, né, e no Steambox ali, eu acho que seria um negócio interessante para vocês pensarem mais à frente, tá? Pessoal, essa foi a minha videoaula, tá? Qualquer coisa que você vai precisar, mande um e-mail, tá? damasceno@utfpr.edu.br e entre em contato. Você que está assistindo pela web, não deixe de conhecer também, tá, os nossos outros módulos na nossa pós em games. Muito obrigado, até mais.